Fala galera, agora a gente vai entrar em matéria nova, tá? Então vou entrar em matéria nova falando de função, tá certo? Função composta. O que seria uma função composta? Função composta, tá certo? É uma função que vai se relacionar com outra função. Então, ou seja, tem mais de uma função. Então, por isso que eu chamo de função composta. Por exemplo, eu tenho a função f de x com raiz cúbica de x mais 2, tá certo? E tenho a função g de x igual a x elevado a 4 mais 3. Mas antes de entrar nesse exercício, vou fazer aqui ó, um resuminho bem simples aqui. Ó. Por exemplo, tem uma função assim, f de x igual a 2x mais 1. Ok? Se eu te perguntar, calcule o f de 0. O f de 0, ele está dizendo assim, quando x for igual a 0, quanto é que vai ser o valor de y? Lembrando, esse f de x, turma, ele é a mesma coisa que o y, tá certo? Então, quando eu estou falando assim, ó, ei cara, quando x for 0, qual é o valor desse resultado aqui? Ou seja, vai me dar o valor do y. O valor desse resultado aqui, quando eu jogar o x igual a 0, vai me dar um valor de y. Por exemplo, 2 vezes x, que é 0, mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Esse valorzinho da continha aqui é o próprio valor de y, tá certo? Então, quando eu pedir o f de 0, é como se eu fosse lá naquela tabelinha. Ó. Quando x for 0, o y vale quanto? Vale 1. Tá entendendo? Aí para não colocar y, eu coloco assim, ó, geralmente nas questões, f, tem um f fora, para dizer que é função. Função de x, f de x, igual a 2x mais 1. Aí em vez de f de x, eu também posso representar por essa letra y, tá certo? Então pode ser assim, ó, y igual a 2x mais 1. Ou ele gosta mais de cobrar assim, ó, f de x igual a 2x mais 1, tá certo? Mas o sentido é o mesmo. Bem, se eu tivesse outra função assim, ó, outra função g de x igual a 3x menos 1. Calculo o f de g de 1, por exemplo. Quando x for 1, qual é o valor de g de 1? Então, basta substituir aqui, ó. Quando x for 1, eu vou botar assim, ó, 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 é 2. Então, nada mais, nada menos, turma, ó, que é só pegar o valor de dentro e substituir no valor de x, tá certo? Então, como é que é cobrado nas questões? Ó? Vamos lá. Aí ele vai te dar assim, ó, uma função, tá certo? Parece assim de início ser difícil, ó, porque ele está colocando em raiz cúbica, mas não é. E ele está te dando outra função, ó. É como se tivesse f e g, tá certo? Agora, ó, quando ele coloca assim, ó, f0, g0, esse não é 0, tá certo? A gente lê assim, fog de 0. Então vamos lá. Esse fog de 0 é o seguinte, ó. Vou explicar melhor aqui. Fog de 0. Fog de 0. Eu posso representar assim, ó. Esse fog é a mesma coisa que o f, g de alguma coisa, no caso g de 0. Então, resumindo, fog de g de x, por exemplo, eu represento assim, ó, f, g de x. Exatamente essa representação é a representação de função composta. Função composta. Por que é a função composta? Porque eu tenho duas funções relacionadas uma com a outra. Tá certo? Vamos lá. Vamos para um exemplo fácil aqui, ó. Se eu tenho assim, ó, f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a 3x mais 2, tá certo? Aí eu peço para calcular o f, o fog, no caso, fog de 0, tá certo? Primeiro passo, ó. Primeiro passo.
é transformar esse fog de x numa maneira composta, assim, ó, tá certo? Para tu entender melhor. Então tu vai tirar essa bola aqui, ó, e colocar um parêntese, tá certo? Primeiro passo, tirar a bola e coloca um parêntese. E repete o restante, ó, f g de 0. Pronto. Como é que resolve? Tu vai resolver de dentro para fora. Como assim de dentro? Primeiro tu vai calcular o g de 0. Então o g de 0, aí o que que tu vai fazer? Tu vai repetir essa função aqui, ó. Onde tiver x, tu vai jogar aqui, ó, o valor de quem? De 0. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0. 0 mais 2, 2. Então esse valor aqui, ó, vale quanto? 2. Tá certo? Então tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui deixou de ser g de 0 e passou a ser quanto? 2. Então a mesma coisa de eu representar assim, ó, o f de 2, porque no lugar de g de 0 virou quanto? 2. Aí para encontrar o resultado final, eu vou substituir no lugar do x, do f, tá certo? Ó, eu já usei o g, agora eu vou pro f. No lugar do x eu vou substituir por quanto? Por 2, tá certo? Aí vai ficar quanto? F de 2 igual a 2 vezes 2 mais 1. Então f de 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Então resposta, fog de 0 igual a quanto? A 2. Tá certo? Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer outro vídeo resolvendo a questão, tá certo?